quero trazer também um estudo para nós na escola dominical, que é o nosso costume aqui também, nesse horário. Ele vai, com certeza, preparou alguma coisa para nós, que vai nos instruir. Eu quero convidar o pastor novamente para estar aqui, não precisa apresentar de novo, né? E a ideia, meus irmãos, é alguma coisa que pudesse alcançar-nos como família da palavra de Deus. Então, prepara, né, o seu coração, pede a Deus para estar cuidando, afofando, né, como a gente usa muita expressão, o nosso coração, para a gente aprender aquilo que nós estamos precisando, sermos melhores para a glória de Deus, diante de Deus. Deus abençoe, tá mesmo. Bom dia de novo. Olha, se na primeira mensagem eu aqueci o seu coração, eu tenho medo que nessa eu vou deixar alguns pais meio com pânico. Mas calma, a gente chega lá. Eu quero só trazer algumas notícias para vocês. Diz que 100 registra mais de 17,5 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes nos 4 primeiros meses de 2023. OMS. 1 em cada 6 crianças sofre bullying online. Revela estudo feito em 44 países. Consumo de drogas aumenta entre adolescentes e meninas são mais afetadas. 1 em cada 4 adolescentes brasileiros, 1 em cada 4, é dependente de internet, diz estudos. Quando nós olhamos para o mundo e pensamos na situação das nossas crianças, nossos adolescentes, nós vemos que as coisas não estão muito boas. Nós sabemos que esse mundo jaz no... Só que Jesus não deixou a gente uma opção muito fácil. Porque Jesus orou: não peço que o tires do mundo, sim que os guardes do mal. Pô, Jesus, pede para tirar do mundo? Era mais fácil. Uma bolha isolando a gente do mundo. Não. Jesus nos deixa no mundo para sermos sal, para sermos luz, mas Ele clama a Deus para que Deus nos livre e nos guarde do mal. O que eu quero ver hoje com vocês, conforme nós pensamos sobre nossas famílias, sobre o impacto do mundo sobre as nossas crianças, eu quero ver com vocês, com base nesse livro da editora Fiel, chamado Prepare Seus Filhos contra os Perigos do Mundo. Prepare seus filhos contra o perigo do mundo, da autora Julie Lowe, uma conselheira bíblica. Um livro extremamente interessante. Eu vou, obviamente, abordar de forma bem rasa aqui, porque o livro vai de forma muito mais profunda. Mas esse é um livro extremamente prático, bem ilustrado. Algumas mães de nossa igreja se reúnem toda sexta para estudar esse livro. Minha esposa voltou certa sexta-feira em pânico, toda preocupada. Mas esse livro nos ajuda para além do pânico. Nos ajuda a preparar. Nos ajuda a capacitar, especialmente nossas crianças. Então, o que eu quero ver com vocês são 4 pontos aqui sobre esta questão. Eu quero ver rapidinho sobre as crianças. Depois eu quero ver um pouquinho sobre os pais. Depois sobre esse mundo. E depois um pouquinho sobre Deus. Certo? Nós vamos tocar em algum dos tópicos que o livro toca, especialmente os mais voltados para as crianças. A terceira parte inteira do livro é sobre adolescentes e jovens. Não vou conseguir tocar toda ela, mas se você se interessar, esse é um bom livro para você ler. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças. A Bíblia coloca claramente que crianças são bênção de Deus. São flechas na mão do arqueiro, são herança do Senhor. Só que a Bíblia, ela não é inocente quanto aos desafios que as crianças enfrentam, seja externos, seja internos. Você conhece essa cena? Dá para ver? Pela fé? Lembra dessa cena de certo filme? Talvez você conheceu a versão
antiga desse filme, qual eu recomendo. Tem duas mãos, uma mais vilanesca e uma meio de princesa, e alguém está entregando uma maçã. Que filme que é esse, crianças? Branca de Neve. E no filme Branca de Neve, quando aparece a bruxa entregando a maçã, todos nós ficamos, não, é uma bruxa, não pega essa maçã, Branca de Neve. E lá o mal está claro para nós, não está claro para Branca de Neve. Porque Branca de Neve ainda é imatura. Ela ainda era uma criança na idade do filme mesmo. Mas nem sempre também a maçã vem com uma bruxa. Às vezes vem de outras formas. E as crianças, como retratam aqui, às vezes não têm as capacidades para discernir isso. Então, por exemplo, Paulo em Efésios 4, 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Acho que o ponto de Paulo aqui não é a educação de crianças, mas Paulo está usando crianças como uma metáfora. Crianças, normalmente, são agitadas de um lado para o outro, levadas ao redor. Crianças são manipuladas, influenciáveis, são suscetíveis ao que Paulo vai chamar da artimanha dos homens. Elas são enganadas pela astúcia com que induzem ao erro. Não é por isso que você fala para o seu filho, não pega doce de estranho? Porque nós sabemos que criança não tem as suas faculdades bem exercidas para diferenciar o bem do mal. E é por isso que na Escritura, vários termos vão ser usados para falar um pouco da criança. Por exemplo, Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Estultícia é usado 22 vezes em Provérbios e fala de alguém que é tolo, que é alguém que carece de bom senso, que é alguém que é imprudente, que é nécio, que comete um erro estúpido, que se precipita, que não consegue analisar bem. E veja que o provérbio fala que isso está ligado ao coração da criança. Crianças normalmente não têm bom senso. Outro termo que o provérbio vai usar é simples. E normalmente simples, no Antigo Testamento, não é um elogio, tá? No Novo pode até ser quando fala sobre a simplicidade do Evangelho. Mas no Antigo Testamento, em especial, simples é a pessoa que falta bom senso, falta inteligência, falta capacidade de ver sutilezas. Pessoas que não conseguem discernir com precisão as coisas. Por exemplo, Provérbios 27, 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Veja que interessante. O prudente vê o mal, entende que é mal e toma uma ação para lidar com o mal. Nesse caso, o melhor é se esconder. E o simples? Não tem problema nenhum. E ele vai e ele sofre a pena. Branca de Neve, não vê o mal, não se esconde e sofre a pena. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E não é assim. Crianças são crédulas, elas confiam naquilo que é dito, sem muitas vezes suspeitar, sem atentar para os passos, para o comportamento das pessoas. E é por isso que muitas vezes elas não conseguem discernir com clareza. Outro termo é insensato ou insensata. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolariza-se e dá-se por seguro. Insensato é o tolo, é aquele que é desprovido de sabedoria, de bom senso, de juízo, insolente, ímpio.
Eu não sei quantas vezes você já viu aquela cena onde os pais falam algo para o adolescente, mas o adolescente está convicto de que ele sabe o que é certo, ele fica bravo e ele dá-se por seguro e quebra a cara. Por quê? Porque o sábio é cauteloso. O sábio vai devagar. O sábio analisa. E o sábio então desvia-se do mal. Agora, se a criança é retratada como simples, estulta, insensata, isso significa que ela é extremamente vulnerável aos perigos. Então, nossas crianças, elas têm vulnerabilidades, elas são vulneráveis, elas têm vulnerabilidades diversas. A idade delas é uma vulnerabilidade. Adultos se aproveitam que crianças são menores, elas são mais baixas, mais fracas. Elas têm capacidade de cognição ainda não totalmente desenvolvidas. Elas têm emoções ainda não maturadas, que rapidamente podem ser manipuladas por outras pessoas. Nossas crianças também têm seus desafios particulares. Todo pai aqui sabe que 2 filhos não são iguais, nem gêmeos. Que cada criança vai ter as suas forças e as suas fraquezas, as suas áreas de tentação, as suas deficiências, as suas áreas de fraqueza. E nós, como pais, precisamos estar atentos nisso. Porque o diabo e o mundo vão atacar justamente nas áreas de vulnerabilidade. Então, por exemplo, uma criança tímida, mas acanhada, que não é nenhum pecado. Mas muitas vezes é essa criança que não é assertiva, que sofre bullying na escola, ou na rua. Ou aquele adolescente que está louco para ser aceito pelos seus colegas. São esses que são mais fáceis de cederem à pressão aos colegas e fazerem coisas erradas, porque eles querem ser recebidos no grupo. Ou talvez, tem crianças que têm deficiências cognitivas, né? Que não conseguem perceber as emoções como a gente percebe. Essas talvez autísticas, ou como o espectro autista. E muitas vezes são mais suscetíveis à manipulação ou abuso. O número de abusos entre crianças deficientes não é pequeno. Outras crianças têm carência emocional, afetiva. E é muito fácil para alguém online explorar isso, oferecendo atenção que seus pais não estão lhe dando. Outras crianças são ensinadas a obedecer os mais velhos, que é algo bom. Até quando eles lidam com o mais velho que não é uma boa pessoa, e eles não sabem dizer não. Eles não sabem como agir. Ou seja, todas essas questões levam nossos filhos a não conseguir discernir o mal e ser vulnerável ao mal. A autora do livro diz: uma boa criação não é simplesmente colocar limites e muros altos, proteger nossos filhos dos perigos externos deste mundo. A criação sábia também ajuda a criança a entender que também há perigo por dentro. O pecado reside no coração e não é facilmente visível. Além de vulneráveis, nossas crianças também são pecadoras. Essas crianças nascem no pecado. Deus diz em Gênesis 8, 21, que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, que é do coração dos homens que vem todas as coisas ruins. E que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E aqui vem uma coisa que nós pais às vezes temos dificuldade de ver. Nós normalmente vemos nossos filhos como frágeis. Nós raramente vemos nossos filhos como culpados. Nós vemos como vítimas, mas não vemos como abusadores. Nós vemos como ingênuos, mas muitas vezes não vemos como responsáveis. Quem pratica bullying com crianças, normalmente são crianças. Ou seja, entender que nosso filho é pecador significa que ele pode estar do lado também culpado. E que se você colocar o seu filho num pedestal como perfeito,
você não vai conseguir ver, porque você não quer ver os erros dele. E quando ele errar e ficar patente, seu mundo vai desabar. Porque você projetou nele toda uma idolatria de perfeição. Bom, esses são nossos filhos. Bênção de Deus. Simples, vulneráveis, pecadores. E pais. Pais e cuidadores foram colocados por Deus não só para proteger a criança, que é o que a gente sempre pensa, mas para preparar as crianças para os desafios do mundo. Mas pais normalmente reagem de duas formas que são ruins, que são inúteis, que não protegem. Duas habilidades de segurança inúteis. Um é a ansiedade e outro é a negação. Deixa eu ver esses dois com vocês rapidinho. Vamos lá. Primeiro, o medo e a preocupação. Habilidades de seguranças inúteis. Pais ansiosos, medrosos, que tudo está com medo com o filho, que quer proteger ao máximo o filho de tudo de mal que há no mundo, de todo o mundo, eles normalmente confiam a sua preocupação com eficácia. E muitas vezes usam a sua preocupação como uma medalha. Eles se orgulham de ser extremamente preocupados com os filhos e ansiosos com os filhos. São bons pais por isso. Mas aqui está a dura realidade. Sabe o que a ansiedade prepara os filhos para o perigo do mundo? Em nada. A ansiedade, na verdade, comunica para o seu filho de quem é responsável por garantir as coisas é você mesmo e não Deus. A ansiedade nos coloca num ateísmo funcional, onde nós não colocamos nossa confiança em Deus e agimos debaixo da confiança em Deus. Mas como Deus não vai proteger nossos filhos, nós precisamos fazer acontecer. Só que a ansiedade não protege nem prepara os filhos. Por quê? Porque a pessoa ansiosa vive nos e se. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se o outro acontecer? E se aquela pessoa? E se essa pessoa? E ele cria um mundo de perigos possíveis que tomam a sua atenção e não o ajudam a ver os perigos reais. Porque diminui essa capacidade. Você está tão preocupado com o possível que você não vê as evidências do real. Tira você do presente e diminui o seu discernimento. A preocupação lança seus olhos para o futuro, porque é assim que ela faz, o e se, e tira os olhos do que a criança está passando agora e precisa de preparação agora. E pais ansiosos, pais medrosos, não geram filhos confiantes e preparados para lidar com o mundo. Geram filhos medrosos. Geram filhos ansiosos. Filhos que não sabem lidar com o mundo, mas antes se sentem inseguros. Que vão ter medo de arriscar, porque tudo é perigoso. E não vão conseguir viver. Pais ansiosos muitas vezes querem tanto controlar o seu filho que o diminuem a um tamanho gerenciável. Mas que assim impede seu filho de crescer. Eles colocam uma carga tão grande nos filhos, que os filhos ou vão ficar igualmente ansiosos, ou quando virarem maiores de idade vão romper a bolha e sair por aí. Percepção e não preocupação é o que ajuda a proteger os filhos. A preocupação diz, eu preciso resolver e controlar o meu mundo. A fé diz, Deus está no controle, preparará a mim ou ao meu filho com sabedoria para o momento. Amados, colocar seu filho em uma bolha não vai ensinar o seu filho a se proteger dos perigos que existem fora da bolha, que você se preocupa com, e dentro da bolha, porque seu filho é um pecador também. Ou muitas vezes o perigo reside em casa, como nós vamos ver para frente. O outro erro, o outro extremo é a negação, que é outra técnica de segurança inútil. O que é a negação?
isso jamais vai acontecer com meu filho. Imagina. Não, imagina, isso jamais vai acontecer na nossa igreja. Jamais vai acontecer na nossa família. Jamais vai acontecer no nosso círculo de amigos. A negação, ela ignora as ameaças reais para evitar desconforto. E ainda, o pai se orgulha de ser um pai raiz. Não, joga meu filho para o mundão mesmo, para ele aprender. Só que isso não prepara o filho. Pais que entram em negação e não veem os perigos reais, eles confiam demais nos ambientes, nos vizinhos, ou até na própria casa. Ignora que a maioria dos abusos, e nós vamos ver isso, são cometidos dentro do lar. E os maiores pedófilos hoje usam a internet para entrar na sua casa. E confia demais nos seus filhos. Não, meu filho vai saber lidar com isso. Quando não vê a capacidade real, porque a autoproteção precoce não funciona, porque a criança não foi preparada para isso. A criança que é lançada ao mundo, ela pode até aprender. Mas como muitos de vocês mais antigos sabem, vai aprender a duras custas. A negação, ela vai racionalizar e minimizar sinais de alerta. Ela vai estranhar com algo e falar, não deve ser nada. Não. É coisa da minha cabeça. Ela suprime instintos legítimos de que algo está errado, porque não quer o desconforto de talvez ter que confrontar uma situação. E ela substitui o discernimento que é bom por uma falsa sensação de segurança. A negação diz frases como, imagina, aquela pessoa jamais vai fazer isso. Eu conheço aquela pessoa. Ou, não, isso não vai acontecer na minha casa. Ou, meus filhos estão sempre seguros. Ou, eu conheço todo mundo no meu bairro, ao meu redor. Lançar seu filho ao mundo não irá prepará-lo para lidar com os perigos e rejeitar as tentações do mundo. Normalmente o que acontece, os filhos que são lançados, são cativados pelo mundo e se envolvem normalmente em perigos, drogas, más companhias e assim por diante. Muitos pais, queridos, acham que podem manter os filhos seguros apenas proibindo, limitando ou controlando o ambiente. E essa é normalmente a técnica que a gente usa. A gente proíbe, proíbe, proíbe. E proibição é uma técnica, mas proibição não ensina, não prepara. A verdadeira segurança não está no controle total, e sim no preparo. Ou seja, ensinar o discernimento do certo e do errado. Um erro comum, conforme nós vamos ver dados horripilantes, é as pessoas começarem a amedrontar as suas crianças. Querendo prevenir de coisas ruins que acontecem, começam a falar de todas as coisas ruins que acontecem. Só que quando você fala para a criança algo ruim, e você não prepara ela para lidar com a coisa ruim, o que você gera? Medo, paralisia. A criança não vai saber lidar. Amedrontar não é igual preparar. A gente costuma falar, não, se você for falar, o bicho-papão vai pegar. E quando o bicho-papão aparecer, o que a criança faz? Quando ela estiver sozinha e se perder, o que ela faz? Quando alguém chegar perto dela e abordar ela, o que ela faz? Ela nunca foi preparada para essas coisas. Ela vai travar. Crianças amedrontadas, filhos amedrontados, são ansiosos, inseguros e emocionalmente frágeis. Filhos preparados enfrentam o mundo com coragem e com clareza. O que nós queremos não é amedrontar nossos filhos, é preparar os nossos filhos. Por isso o nome do livro é Prepare os seus filhos contra os perigos do mundo. Não é só os perigos do mundo, é prepare os seus filhos contra os perigos do mundo. Ok, Vini, como que eu vou preparar os meus filhos contra os perigos do mundo? Bom, eu vou dar 3D para vocês. 3D da preparação, hein? Logicamente que a gente vai colocar tudo isso diante de Deus, debaixo de oração. Mas, para a gente começar aqui. Discipulado, discernimento, dramatização. Discipulado, discernimento e dramatização. Isso vai gerar preparo, que vai gerar habilidades e seguranças úteis para nossas crianças. O que são, então? Lembrando que o discipulado ele é mais amplo do que só
proteger nossos filhos e preparar nossos filhos para os perigos do mundo. O discipulado envolve a fé, o amor, nossos filhos envolve sua relação com o Senhor. Mas dentro do discipulado, nós queremos que as nossas crianças cresçam em discernimento. O discernimento é mais amplo do que só os perigos que acontecem. Tem discernimento teológico, discernimento espiritual, discernimento relacional. Mas dentro do discernimento, nós queremos ajudá-los a crescer dramatizando algumas situações, para que através de tudo isso, nossos filhos tenham habilidades de segurança. O que é isso? Habilidades de segurança. É o seu filho ter a capacidade de identificar, evitar e reagir a situações perigosas ou tentadoras. E cada palavra aqui é importante. Primeiro, ele precisa identificar. Se ele não perceber, ele não vai conseguir agir. Daí, quando ele identificar, ele vai precisar reagir ou evitando ou reagindo. Contra duas ameaças. Sejam as coisas perigosas ou as coisas tentadoras. Certo? É isso que nós queremos filhos. Filhos que saibam ver e identificar o mal, saibam perceber se eles vão precisar evitar ou reagir, e saibam discernir o que é perigoso e o que é tentador. Vamos lá então. Primeiro D, discipulado. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse é um texto clássico quando a gente fala sobre criação de filhos. Eu quero que você perceba que, primeiro, que isso está no contexto de Deus ser o Deus que nos liberta do Egito. O ensino do filho sempre precisa estar no contexto da redenção. Discipulado vem no contexto de Deus nos salvar. Perceba que o discipulado também flui de um pai que está cheio da palavra do Senhor no coração. Estarão no teu coração. Não adianta você discipular o seu filho se você não tem a palavra de Deus no seu coração. Seu filho não vai ter se você não ter. Porque seu filho vai te imitar. E deve ser algo contínuo e constante. Deve ser ao você se deitar, ao você se levantar. Então o discipulado vem com a salvação como fundamento, nosso coração cheio da palavra de Deus, de forma contínua. Ou seja, quando nós pensamos em discipulado, amados, nós precisamos lembrar, aqui pais crentes precisam lembrar, que ensinar para o seu filho o que é certo e errado, o que é perigoso e o que é seguro, é bom, mas é incompleto. Só ensinar para o seu filho a fazer a coisa certa se chama moralismo. Moralismo não salva. O Evangelho salva. E daí ele vai crer em Cristo e vai temer o Senhor e vai querer andar porque ele ama o Senhor no caminho do Senhor. Só dar aos seus filhos habilidades de segurança também não basta. Porque ele vai saber uma série de regras, mas ele não vai ter o temor do Senhor no coração, que é o princípio da sabedoria, que dá conhecimento aos simples, que nos faz evitar o mal. Nós precisamos dar aos nossos filhos o Evangelho e o temor do Senhor. Para isso, então, você precisa ensinar e ser exemplo. Você precisa ensinar aos seus filhos sobre uma cosmovisão bíblica desde pequeno, desde 2, 3 anos, que é uma fase crucial na formação da criança, onde ele vai saber quem é Deus, quem ele é, quem os outros são. Ele vai ensinar que existe bem e que existe mal. Ele vai saber o que é a família, o que são relacionamentos, por que Deus criou menino e menina. Ele vai se descobrir e descobrir o mundo debaixo do que Deus fala. Ele vai ser ensinado que Cristo é a fonte de toda a verdade e de todo o sentido. E você vai incentivar para a sua criança perguntas e diálogo sincero. Todo pai de criança pequena sabe que crianças fazem as perguntas mais difíceis de teologia para os seus pais. E se sua resposta é inibidora, seu filho vai saber que você não é fonte de verdade. Ele precisa procurar em outro lugar. Mas se você é acolhedor com as dúvidas e indagações, mesmo que você não saiba a resposta, seu filho vai saber que pode confiar em você como uma fonte de conhecimento. Mas além de só ensinar, nós precisamos dar exemplo também, amados. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Nós precisamos dar exemplo aos nossos filhos. Se o que você mais valoriza é seu trabalho, o que seu filho mais vai valorizar vai ser trabalho. O que você mais valoriza é o Senhor, o que seu filho mais vai valorizar é normalmente o Senhor. Se ele vê você buscando na palavra e respondendo a partir da palavra, então ele vai querer conhecer a palavra para viver a vida a partir da palavra. Se ele vê você confiando no Senhor no dia da adversidade, quando ele estiver na adversidade, ele vai também confiar no Senhor, porque o seu exemplo é a maior dramatização que seu filho tem. A maior dramatização da verdade encarnada para o seu filho aprender é a sua vida. Não é o pastor. Não é o líder do ministério infantil. É a sua vida como pai e mãe. Ou seja, nós precisamos discipular nossos filhos. E precisamos ajudar que eles cresçam em discernimento. Hebreus 5, 13 e 14 diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Perceba o que é o discernimento. O que é a diferença do adulto e da criança, da maturidade e da imaturidade. A criança é imatura porque ela é inexperiente na palavra da justiça. Ela não tem experiência, não tem sido trabalhada com a palavra para poder discernir. Conforme ela cresce, conforme nós ficamos maduros e adultos, nós criamos isso, se estamos fazendo o que a palavra fala para a gente fazer. Nós vamos ter um fundamento, que é a palavra da justiça. Deus vai nos dizer o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. A Escritura vai nos dizer o que é certo e o que é errado. E é isso que nós queremos que as crianças tenham. Que a palavra da justiça oriente a criança o que é bom e o que é certo. Não só o que é certo, pai. Porque o grande desafio para Eva não foi o que era certo e errado. Eva sabia o que era certo e errado. Eva caiu quando foi desafiada a pensar o que era bom para a vida dela e o que não era bom. E ela não soube discernir. Ela achou que a serpente tinha algo bom para ela. Experiência. Deus fala de faculdades exercitadas. É a prática constante. E ter capacidade de discernir não somente o bem, mas também o mal. É interessante que o autor coloca assim, né? Não é só você saber o que é bom, o que é bem. Mas você saber tanto o que é bom e o que é bem, que você discerne o que é maldoso, o que é mal, o que é ruim. Então, pai, minha pergunta para você primeiro é: você tem discernimento? Ou você é simples, no sentido ruim? Você consegue discernir as coisas? A autora conta de uma história de infância dela. A irmã dela, infante, bebê, estava passando por uma cirurgia cardíaca. E os pais estavam no hospital com ela, tinha 3 anos. E todo pai de criança de 3 anos sabe que a energia deles é infinita. Você queria um pouquinho, roubar só um pouquinho daquela energia para você. E ela, a autora, com 3 anos, estava correndo para cima e para baixo, estava fazendo aquela festa no corredor do hospital. Até que uma senhorinha chegou, toda simpática, conversou com a família, conversou com o pai, conversou com a mãe, falou oi para a criança, que criança bonitinha. Olhou para a cara dos pais cansados e disse: você não quer que eu cuide um pouquinho delas, para que vocês possam descansar? Algo estranho assim veio para a mãe. Algo não encaixava. Não, tá tudo bem, tudo bem. Não, vocês estão muito exaustos. Deixa eu cuidar um pouquinho dela, assim vocês podem descansar um pouquinho. A filhinha de vocês está passando por uma cirurgia. A mãe não sabia o que ela estava sentindo, não conseguia pôr em palavras, mas ela sabia que algo não parecia certo. Ela agradeceu a mulher foi embora então. No dia seguinte, noticiário, criança é raptada do hospital, com o mesmo perfil da mulher que ofereceu ajuda. O que é discernimento? Começa com um sexto sentido parental, mais ou menos. Começa com aquela sensação vaga que algo não está certo aqui. Algo está errado. É o pai que olha para o quarto do filho e fala: alguma coisa está errada aqui. Você não sabe bem dizer, mas você está começando a observar alguns detalhes que parece que não encaixam bem. A autora vai dizer o seguinte:
A palavra que achei útil ao pensar sobre intuição é discernimento. O discernimento é uma capacidade de julgar ou perceber algo com precisão. É observar o que está acontecendo no momento, ainda que não esteja imediatamente claro, e tentar identificar o que você está vendo. O discernimento capta muitas pistas, detalhes e fatos de uma situação. É uma percepção de que algo errado ou estranho está acontecendo, mesmo que não saibamos articulá-lo na hora. Esta é uma habilidade que podemos ensinar aos nossos próprios filhos. É isso que nós, como pais, precisamos. Normalmente temos mais, mas nossos filhos não têm. Nossos filhos, quando uma mulher chamasse para brincar, claro, brincar. É esse tipo de discernimento que nós precisamos ensinar para nossos filhos, a reparar nas coisas que parece que não encaixam, a entender o que está fora da normalidade, mesmo que pareça agradável e bom. Ou seja, nós queremos ensinar a nossos filhos para que eles tenham discernimento. Nós não queremos dar falsas garantias para os nossos filhos. Um outro erro comum é pais que criam seus filhos numa bolha onde nada de ruim acontece. E isso, na verdade, é uma coisa da nossa geração. Você lembra da Branca de Neve? A versão da Disney de 1970, sei lá quanto que é. Quanto? 37. Mais tempo. Já é muito mais suavizado que o original. Você sabe que aquelas histórias originais sempre dava ruim. E era ruim feio. E era história infantil. Porque preparava a criança para coisas ruins. Talvez não preparava, talvez só amedrontava. Mas nós somos criados no mundo Disney, onde não existe perigo. E nós queremos achar que isso é confortante para a criança, para que ela cresça no mundo sem perigo. Só que se ela cresce no mundo sem perigo, ela cresce no mundo sem discernimento. Ou seja, nós não precisamos mentir para nossas crianças, não precisamos falar que coisas ruins não acontecem. Porque se você nega as coisas ruins e seu filho vê coisas ruins, o que ele vai pensar de você? Papai e mamãe não é uma boa fonte de informação. Não tem credibilidade. E as crianças percebem quando você evita a verdade e não fala. A criança, se é perceptível em algumas coisas, é nisso. O nosso papel como pais não é negar que o mal existe, é preparar para o mal que existe. Ajudá-la a lidar com isso. Então quero convidar você a ser honesto com o seu filho. É lógico que você vai ser honesto considerando a idade e a maturação do seu filho. Você não precisa chegar para o seu filho de 2 anos e jogar toda a bomba do mundo nele. Você precisa considerar a capacidade de discernimento, a capacidade de absorção dele. Mas seus filhos precisam saber que você é fonte de honestidade. Que você é fonte de acessibilidade, que você é honesto com as coisas. Eles podem falar com papai e mamãe. E a gente tem que preparar eles. Não basta dizer o mundo é perigoso, confie em Deus. Nós precisamos educar e treinar nossos filhos com ferramentas para lidar com a tentação, com o sofrimento, com os conflitos e com as más influências. Então, pais, por favor, não fujam de temas difíceis. Não evitem falar sobre os temas que vocês estão lendo aí. Vou deixar vocês lerem, seus filhos talvez não leem, e vocês conversam com eles depois. Vocês têm que ser a primeira fonte de informação deles. Você não pode delegar para a escola, você não pode delegar para o Ministério Infantil, e você definitivamente não pode delegar para os amiguinhos dele. Um bom livro para você ter conversas um pouco mais difíceis com seus filhos é essa série que eu falei no começo do sermão, Boas Novas do Coraçõezinhos. Né? Aninha Conta Mentiras. Minha filha adora essa série. É uma boa série porque ela é aconselhamento para crianças. Ela trabalha assuntos como mentira, ira, ciúmes, erros, e gera oportunidades, de, através da história, você conversar com suas crianças. Bom, dito isso, deixa eu correr um pouquinho mais aqui. Você é chamado para dramatizar as coisas com o seu filho. Porque seu filho precisa de realidades mais práticas, mais tangíveis e mais constantes que você. Filhos têm dificuldade com algo abstrato. Eles precisam que seja encarnado. E aí que vem a dramatização, ou encenação, ou role-playing. O que é? A encenação é quando você apresenta uma situação aos seus filhos
e pergunta o que eles fariam ou diriam enquanto assumem papéis diferentes na história. Quando você faz isso, você ajuda a sua criança a pensar. Então, por exemplo, ontem, a gente estava conversando sobre uma menininha que foi grossa com a minha filha, e a gente estava conversando do que fazer se ela chamasse minha filha de chata. Primeira pergunta eu falei, filho, o que seria errado você fazer? Ela deu uma boa resposta. Errado seria eu chamar de chata, ele fica chata, chata, chata. E daí eu falei o que era certo. Eu falei, agora vamos ensinar. Daí eu cheguei para ela e falei, a Bia é uma chata. E daí ela, encenando, que eu ensinei para ela a falar, não sou e não quero falar sobre isso. E saí. A gente fez isso umas 3 vezes. Isso é ensinar. Pode parecer bobo para você, mas para a criança o mundo dela é encenação. As crianças estão encenando toda hora. E você, quando faz isso, ajuda a sua criança a colocar em palavras o que ela vai falar. Ela se pratica no que falar. E daí, quando acontece, ela já tem uma rede de informações para reagir. Também ajuda você a entender seu filho. Se eu falasse para a Bia, o que você deveria falar se ela chamasse você de chata? Eu devia bater nela. Eu ia saber que eu preciso lidar com algumas questões no coração da minha filha. Mas eu estou ouvindo minha filha. Eu estou conhecendo um pouco mais sobre ela. Então aqui temos alguns exemplos de encenação. E se um amigo pressionar você a passar suas respostas da prova quando ninguém estiver olhando? Como você responderia? Lógico que o adolescente você não vai encenar, dramatizar, mas você vai gerar a situação para ele pensar. E se você vir um colega sendo maltratado no parquinho, o que você deve fazer? Um aluno está zombando das roupas que você veste e chama os outros para fazerem o mesmo. De que forma você pode reagir? Um primo mais velho pede para entrar no banheiro com você. O que você faz? Você recebe no celular uma foto de uma pessoa nua. Como você responderia? Parece difícil a gente conversar sobre essas coisas, né? Só que a gente não está preparando nossos filhos. Em vez de ficarmos aterrorizados com os perigos que nossos filhos enfrentam, ou escondermos a cabeça em um buraco proverbial e fingir que eles não existem, podemos recorrer a Cristo para nos ajudar com aquilo de que precisamos, para ensinar e preparar nossos filhos para serem sal e luz. Bom, deixa eu avançar um pouquinho, meu tempo acho que já está acabando, mas vocês vão ser graciosos comigo. Mundo. Deus não nos tira do mundo, mas nos chama para ser sal e luz e nos alerta dos perigos. Eu quero falar com 2 perigos da nossa era, um pouco mais, com vocês. Há muitos outros, mas vamos lá. Abuso sexual, que é o mais tenso. Alguns dados para vocês. Em 2022, 45 mil notificações de violência sexual tinham como vítimas menores de 19 anos. Isso foi só notificado. Em média, a cada 4 casos de violência sexual no Brasil, em 3 a vítima é criança ou adolescente. As meninas abusadas correspondem a 87,7% dos casos de violações ocorridos no país. 68,7% dos casos, ou seja, na maior parte, o abuso ocorreu no ambiente residencial. Difícil ler isso, né? Sabe por que acontece no ambiente residencial? A gente não lembra que não é se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Crianças, vocês lembram desse filme? Dá para ver? Frozen. Quem já viu Frozen? Ótimo. Frozen é interessantíssimo para mostrar a ingenuidade infantil. Porque Anna, a irmã da protagonista, conhece Hans, um príncipe encantado, e pela primeira vez já quer casar com ele. É amor à primeira vista, ele está apaixonada. E ela está sentindo aquelas coisas. Aqueles sentimentos não são irreais, não são maduros, mas não são irreais. O que ela pouco sabia é que o vilão da história é Hans, que tenta matar ela e a irmã dela. E isso mostra algo muito interessante para nós. Nós queremos acreditar que o vilão é sempre bruxesco.
feio, facilmente identificável, lá fora. Isso é negação, é mais fácil pensar assim. É ruim você desconfiar. Mas nem sempre, amados. Nem sempre o vilão é aquele que claramente quer prejudicar a gente. O vilão pode ser aquele que começa querendo ajudar, só para ganhar sua confiança. E isso é verdade na maioria dos casos dos abusos. Predadores, normalmente, são conhecidos. 90% dos casos são de alguém conhecido. E normalmente predadores são alguém que se colocam como respeitáveis, como simpáticos, como acessíveis. São mestres em engano, escondendo más intenções. Eles sabem como lidar com as emoções, eles sabem como falar. Normalmente os casos de abuso é um tio ou uma tia, é um avô, é um primo mais velho, é uma babá em que você confia, é um jovem voluntário da igreja, é um pastor de jovens, como aconteceu na minha região. Raramente é o cara da rua, feio. Normalmente é o cara que você diria, não, jamais, eu saberia se isso acontecesse. Porque você acha que você tem capacidade de discernimento divino. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, colocaram agentes do FBI e gente comum. E pessoas que às vezes mentiam, às vezes diziam a verdade. Quem você acha que conseguiu discernir as mentiras melhor? Os agentes do FBI ou as pessoas comuns? Nenhum dos dois. Tanto os agentes do FBI altamente capacitados, como pessoas comuns, não conseguiam diferenciar a mentira da verdade. Porque nós somos facilmente manipuláveis. E a forma de conquistar é através da sua confiança. Abusadores, primeiramente, trabalham para garantir a confiança dos pais, para depois agir. E os sinais que você começa a ver é um afeto cada vez maior. E aqui que começa a ficar difícil, porque a gente quer que as pessoas sejam afetuosas com nossos filhos. Não queremos que as pessoas sejam grossas com nossos filhos. Não queremos criar uma cultura onde ninguém chega perto dos nossos filhos, porque daí também vai gerar problema. Mas os afetos começam a ficar cada vez mais estranhos. Começam a ficar cada vez mais frequentes, mais inapropriados. E você começa a estranhar, mas você, não, eu jamais faria isso. Daí começam talvez a vir presentes, porque ganhar a criança vem com favores, com elogios exagerados. E daí principalmente a tentativa de isolar a criança dos seus pais ou de adultos. Criar um vínculo especial com a criança, onde ele pode ter acesso à criança sem a supervisão dos seus cuidadores. O que nós precisamos fazer, pais? Nós precisamos primeiro ter atenção. Prestar mais atenção às ações, às palavras das pessoas. Observar comportamentos que às vezes não se encaixam. Perceber quando você sente certo desconforto. Nem sempre o seu desconforto está certo, ele pode estar errado. Mas você não deve ignorá-lo. Você deve ser sábio com os seus desconfortos. Por exemplo, você tem aquela sobrinha que insiste em levar a criança sozinha para brincar. Ou o tio que começa a pegar e colocar a criança no colo frequentemente. Ou o amigo da família que sempre chama a criança para dormir em casa. Ou o pastor de jovens que começa a dar presentes para o jovem, para o adolescente, e começa a fazer excursão só os dois. Normalmente, é aqui que é difícil. Essas coisas podem ser absolutamente normais. Mas é por aí que normalmente os abusadores agem. O que você precisa também, pais? Você precisa de um plano. Quem são as pessoas seguras e de confiança para o seu filho falar alguma coisa? Obviamente vocês, mas se vocês não estiverem presentes, quem? Para quem que pode ligar? Se seu filho tiver numa emergência, para quem que ele liga? Qual que é o número da polícia, crianças? Vocês sabem? Alguma criança sabe o número da polícia?
ponto, gente. A gente não está preparando as crianças para agir. Elas precisam saber o que fazer se um estranho tenta invadir a casa. Elas precisam saber o que fazer se alguma criança começa a tomar um passo que não deveria. Nós precisamos dar um plano na cabeça delas, diretrizes claras do que fazer. E precisamos, então, preparar nossas crianças. Eu fiquei muito feliz que lá na escola que a Bia estuda, uma escola cristã, ensinaram para ela as cores de onde pode tocar no corpo. Aqui na cabeça é verde, não tem problema. No braço é verde também. Aqui é vermelho. Aqui é vermelho. As partes íntimas são vermelhas, a barriga é amarela. Ou seja, ela sabe onde alguém não pode tocar. Ela sabe que ninguém deve ir para o banheiro para ela. Ela tem ensino sobre o que é apropriado e o que não é apropriado. Né? Ou seja, e você tem que prestar atenção aos desconfortos da sua criança. É muito comum a criança ficar desconfortável perto de um tio. O tio é pegajoso. É só pegajoso, filho. Sua criança está desconfortável e você menospreza o sentimento dela sem avaliar. É o tio que pega muito na cintura. É o tio que põe no colo direto. Usa a encenação para treinar as reações do que ela faria. E ajuda com orientações, especialmente se a criança tem dificuldade de percepção, se é mais vulnerável. Então aquela cena lá, faz com a sua criança, com o seu adolescente. Se alguém chamar você para entrar no carro e ir até a padaria com ele, alguém que você conhece, o que você faria? Entendeu? É esse tipo de pergunta que nós devemos treiná-los. Devemos ensinar princípios importantes. Que o corpo de uma pessoa, seu ou dos outros, deve ser tratado com respeito. Que certas partes têm maior privacidade e ninguém deve ver ou mexer. Que certos afetos e formas de afeto são reservadas só para papai e mamãe, ou outro, tua avô e tua avó. Aí você precisa ver na sua família isso. Quais diretrizes devem ser feitas? Se algo deixar você desconfortável, se sua criança sabe que tem um canal para falar com você sobre qualquer desconforto, você diz para sua criança, você pode falar com o papai e mamãe sobre qualquer coisa e nós não vamos ficar bravos imediatamente com você? Nós vamos querer ajudar você? Estou com muito merchan, mas vamos lá. Fiel também tem essa série de livros, e essa série é também interessante. Esse é o primeiro livro que ajuda crianças, numa linguagem de crianças, a se proteger do abuso. Segundo uma estudiosa, o primeiro do Brasil. Esse livro ajuda com a história a entender que Deus fez todas as partes da criança, que nem todo mundo deve tocar em todas as partes. E tem outros da série que fala sobre meninos e meninas, sobre crianças especiais, sobre todos nós sermos feitos à imagem de Deus, e sobre sermos diferentes. É uma boa série para ensinar e conversar essas questões. Deixa eu avançar um pouquinho sobre tecnologia. Infelizmente, muitas crianças têm recebido aparelhos eletrônicos antes de estarem preparadas e maduras para usarem os equipamentos eletrônicos. E eu sei que é difícil, pai, porque todos os amiguinhos da escola também usam, porque sua criança fica sozinho e você precisa falar com ela. Mas você não daria na mão dela a chave de um carro. Você sabe que ela não tem maturidade para usar e poderia trazer prejuízos. O uso precoce e restrito de tecnologia pode trazer prejuízo ao desenvolvimento da criança. Crianças que usam muito celular e assistem muita TV têm menos imaginação, têm menos exercício e interação social. Isso já é comprovado por estudos. Tem risco de vício em telas, prejudica o sono da criança e seu desenvolvimento, e ela perde habilidades sociais. Nós sabemos muito bem que as gerações que têm mais celular não conseguem conversar mais. A gente sabe, a gente vê isso. E aqui que talvez a gente não pense. O predador sexual, a primeira forma dele tentar aliciar é através da internet. É no jogo inocente que seu filho joga que ele se faz e se finge como se fosse uma criança jogando. E daí ele pergunta, e seus pais, como estão? Seus pais estão trabalhando, estou sozinho em casa. Que legal, também estou. Quer jogar junto? Quero. E a criança não percebe que ela está vazando informações, prejudicando a segurança dela. Então nós precisamos, pais, assumir um papel ativo e criterioso no uso de tecnologia pelos filhos.
Devemos priorizar a sabedoria bíblica, a proteção e o discipulado, ao invés de ceder à pressão social. O seu alvo de vida não é dar um celular para o seu filho. Não é dar o iPhone mais novo para o seu filho. O alvo de vida é preparar seu filho para saber lidar com essas coisas debaixo do temor do Senhor. O uso da tecnologia deve obedecer Filipenses 4:8. O que você está dando para o seu filho é puro, é justo, é louvável, é bom, ou vai trazer a ruína da sua criança? Pais, você se vai dar, eu não estou falando que você não precisa dar nenhuma tecnologia para os seus filhos. Uma hora eles vão ter tecnologia, você precisa preparar eles, novamente. Não é negação, não é um muro, é preparar. Mas prepare com sabedoria. Coloque controles parentais, onde você sabe tudo o que está acontecendo no celular. O iPhone e o Android já têm ferramentas assim, embutidas. Tem outros softwares que fazem isso também. Vocês precisam de supervisão, transparência. Uma política que você deve aplicar na sua casa é a política da transparência dos aparelhos abertos. A qualquer momento, papai e mamãe podem pegar seu celular e ver o que você está fazendo. Sem você reclamar. Em qualquer instante. Seu celular não vai ser usado no seu quarto com você com a porta fechada. Seu celular vai ser usado com a família. Eu quero deixar bem claro quais vão ser as redes sociais que você vai ter e quais informações você pode e não pode passar. O Snapchat, onde as pessoas ficavam mandando mensagens instantâneas que se apagavam e mandavam a maioria dos nudes lá, você não vai ter. Instagram, vamos pensar, mas vamos colocar alguns controles. Quais informações você pode passar? Seu nome, primeiro nome, sua idade talvez, sua série, sua escola, não. Onde você mora, não. Se os papais estão fora, dentro de casa, não. E você precisa falar claramente que tem pessoas intencionalmente procurando crianças online. Eu lembro que eu vi um vídeo que eu mostrei para minha esposa, não consegui encontrar. Mas um grupo de experts, né, de proteção de crianças, criam uma conta fingindo ser uma criança. Não demora 5 minutos para um pedófilo entrar em contato com a criança. É assustador. Eu sei que isso é mais nos Estados Unidos, mas eu não quero ser ignorante que isso aconteça no Brasil. Nós temos que falar para a criança o que é pornografia, o que é sexting, o que é cyberbullying, o que é outros perigos. Aliás, pais, especialmente você pai homem, você está tão fixado em proteger o seu filho fisicamente, e a maior parte do bullying que seu filho vai sofrer hoje em dia é nas redes sociais. E você não está atento a isso. É por isso que nós precisamos crescer em discernimento e percepção e diálogo com as nossas crianças. Quero terminar pelo menos com uma notícia um pouco mais positiva. Eu sei que foi pesado, mas falar sobre essas coisas é necessário, mesmo sendo pesado. Por que nós podemos não cair em pânico e nem em negação? Nós temos um Deus que nos diz que estará conosco. Nós podemos confiar no cuidado soberano do Pai, no poder do Evangelho do Filho e na sabedoria do Espírito Santo. Nós podemos confiar que Deus nos diz mais do que 365 vezes na Bíblia: não temas, eu estou contigo. Deus diz que vai ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus diz que nós não precisamos viver em ansiedade, mas podemos entregar nossos medos para Ele. E nós sabemos também que vamos falhar, e nossos filhos também. E quando errarmos, nossos filhos errarem, nós sabemos que o Evangelho nos traz perdão e purificação e motivação para nós. Deixando as coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão na frente. Então, se você é um pai que você já sente que fracassou nisso, o Evangelho é uma boa notícia para você. Você pode deixar as coisas que ficaram para trás e ter motivação para agir agora em diante. E eu sei, nós carecemos de sabedoria, nós não temos tudo o que precisa. Mas a boa notícia é que o Espírito tem. E nós podemos orar a Deus pedindo sabedoria. E Deus não dá por medida. Deus dá abundantemente e generosamente. Ele nos deu o seu Espírito para que nós possamos andar em santidade. Amados, cuidar dos nossos filhos é um grande desafio. Porque os desafios são grandes. Mas nós não estamos sozinhos. Como eu preguei, Deus está aqui, Cristo está aqui, o Espírito está aqui. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos
a criarmos nossos filhos, preparando-os para os perigos do mundo. Ajuda-nos a não cairmos em ansiedade e pânico, onde nós ficamos mais nervosos do que ensinamos e preparamos. E ajuda-nos também, Senhor, a não negarmos o perigo, mas prepararmos nossos filhos. Dê-nos, Senhor, discernimento que vem da Sua palavra, para que possamos, com nossos corações cheios de Sua palavra, ensinar discernimento para os nossos filhos. Rogo isso em Cristo Jesus. Amém. E amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Vinícius. Obrigado mesmo pelo bom ensino. Eu fui muito enriquecido com a palavra que ouvimos antes e com esse ensino também. É uma preocupação que nos incomoda nos nossos dias. A nossa igreja, o presbitério, tem falado muito sobre isso, buscado os recursos, né, de Deus para a gente ensinar mais a igreja, preparar melhor os pais, para que os filhos cresçam no temor do Senhor e os pais saibam cuidar dos seus filhos nessa condução, para que não se percam no meio do caminho, para que eles amem a Deus e sejam protegidos de fato por Deus. Então, muito obrigado, pastor, a esposa, a família, né, por estar conosco nessa manhã, nos serviu muito, nos abençoou grandemente. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Senhor cuidou de nós, Pai, nesse tempo, nessa manhã, nesse culto. Muito obrigado, Senhor. Recebemos esse alimento que nos fortaleceu, abriu os nossos olhos, Pai, para enxergarmos as coisas com cuidado, especialmente com relação à nossa própria alma, mas o cuidado com os nossos também. Ó Deus bendito, obrigado, Deus, porque nós o temos em nós, a pessoa do Espírito Santo, nós temos a Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos que o Senhor está conosco, está presente no meio de nós. Muito obrigado, Deus, porque temos segurança. A nossa segurança, de fato, não está no mundo, mas está no Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo que nós recebemos até esse momento. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Deus, pela vida do Vinícius, a sua família. Eu sei, ó Deus, o grande desafio que ele tem no seu dia a dia. Então, meu Deus, que o Senhor o abençoe grandemente. Que o Senhor lhe conceda sabedoria, Pai, para conduzir a sua vida, a sua família, ó Deus. Os negócios relacionados especialmente a fiel, mas também no pastoreio ali na igreja. Ó Deus, enriqueça o teu servo, Pai, com sabedoria, temor, tremor, humildade. E ele, ó Deus, seja um instrumento nas tuas mãos, Pai, como o Senhor o tem usado. Guarda na viagem de volta, Pai, para que ele chegue bem em casa. Nós o agradecemos também pelo alimento que vamos, ó Deus, receber agora, o alimento físico, o nosso almoço. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, cuide para que todos nós comamos, ó Deus, e nos sintamos bem. E seja esse também, ó Deus, um tempo bom de comunhão, para nós conversarmos, estarmos uns com os outros. Acima de tudo, ó Deus, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dado sempre a Ti. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito no meio de nós. O Senhor tem nos abençoado grandemente. E nós o agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.